Well, the dawn was coming, heard him ringing on my bed. He said my name's a teacher, oh, that is what I call myself. And I have a lesson that I must impart to you. It's an old expression, but I must insist. Liberté, égalité, fraternité. Certamente vocês já ouviram essas palavras, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, você já pode imaginar que o assunto hoje é a Revolução Francesa. Se liga aí, gurizada. O mundo passou por um processo de transformação no final do século XVIII e início do século XIX. Neste momento, temos o que o historiador Eric Hobsbawm definiu como a dupla revolução, que moldou o mundo contemporâneo. Essa dupla revolução era a Revolução Industrial, que mudou a forma de produzir as coisas, passando da manufatura e do artesanato para a indústria, e a Revolução Francesa, que transformou política e ideologicamente o mundo contemporâneo. Ela aconteceu num dos países mais populosos da Europa. Foi uma revolução social e de massa e teve um caráter ecumênico, já que suas ideias revolucionárias se espalharam pelo mundo. Elas têm consequências e características que são limitadas ao seu local de acontecimento. A Inglaterra, no caso da Revolução Industrial, e a França, no caso da Revolução Francesa. Mas também possuem características e consequências que atingem diferentes lugares de todo o mundo. Inclusive, o domínio do Ocidente começa nessa época. Então, é importante lembrar que o triunfo da Revolução Industrial não é um triunfo de qualquer indústria, mas da indústria capitalista. Assim como o triunfo da Revolução Francesa é o triunfo das ideias da burguesia. No século XVIII, nós temos o que nós caracterizamos como a crise do antigo regime. E que antigo regime é esse? O mundo no século XVIII não é vivido como experiência. Ele não existe enquanto unidade para a humanidade. Hoje, um simples acontecimento pode se tornar instantâneo para todo mundo a qualquer momento. Nesta época, não era mesmo assim, a Revolução Francesa conseguiu causar um grande impacto em todo o mundo. A França era a grande rival da Inglaterra nesta época. Era a mais típica monarquia e por isso o confronto de classes se deu de forma tão aguda. As tentativas de reforma do despotismo esclarecido e de economistas como Turgot paravam na sólida e enraizada estrutura da sociedade francesa. Nesta época, o mundo era um mundo rural. Paris, por exemplo, tinha 650 mil habitantes nesta época. Das 23 milhões de pessoas que habitavam a França neste momento, cerca de 400 mil pertenciam à nobreza e, portanto, tinham altos privilégios, como a isenção de vários impostos e ainda recebiam tributos do tipo feudal. A nobreza vivia da renda de suas propriedades, das pensões e também dos casamentos que conseguia. Nesta época também aconteceu o confronto da aristocracia com o rei, já que este criou a chamada noblesse de robe, que ocupava cargos administrativos. Os camponeses até possuíam terras, mas eram insuficientes e a tecnologia era bastante precária. Além disso, pagavam altos impostos, o que só piorava a situação. Além disso, a França também se envolveu em várias guerras, como por exemplo a independência dos Estados Unidos da América, o que tornou ainda mais endividado o Estado e acabou levando à bancarrota.
A Revolução Francesa não foi liderada por um partido ou por um movimento organizado. Também não tinha líderes como os movimentos do século XX, mas havia um consenso de ideias em torno de um grupo social bastante coerente. E que grupo era esse? A burguesia. E quem eram os burgueses? Era quem vivia do comércio, havia a burguesia intelectual e administrativa e também os profissionais liberais. Diferentemente da Inglaterra, a burguesia francesa se identificou bastante com a nobreza, inclusive comprando terras. Mas havia diferenças. As ideias da burguesia foram sintetizadas num documento criado em 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ele era um manifesto contra a sociedade hierárquica e contra os privilégios. Porém, não era uma defesa da democracia e do igualitarismo. Ele vai defender, sim, a propriedade privada como um direito natural e sagrado. Mas a diferença é que a fonte da soberania agora não era Deus, e sim a nação. Por isso, a monarquia tentou, pela força, evitar as reformas mais profundas, e por isso a reação popular foi muito forte. Atenção para as fases da Revolução. Ela vai de 1789 até 1799. Até mesmo podemos falar de várias revoluções dentro de uma só. A primeira fase é a fase dos Estados Gerais, que vai de 1788 até 1789. Depois temos a Assembleia Nacional, que vai de 1789 até 1792. Em seguida, temos a Convenção Nacional, que vai de 1792 a 1795. Por fim, temos o Diretório, que vai de 1795 até 1799. Temos também o período napoleônico, que vai de 1799 até 1815, mas isso é assunto para outra aula. A primeira fase, a fase dos Estados Gerais, que vai de 1788 até 1789, é marcada pela convocação da Assembleia dos Estados Gerais. Para tentar solucionar a crise, o rei Luís XVI vai convocar esta Assembleia. O desespero da aristocracia de dominar o Estado levou a esta decisão de convocar uma Assembleia que não era convocada desde 1614. Eram 3 estados e cada um era composto por uma ordem. O primeiro era o clero, ou seja, a igreja. O segundo era a nobreza. E o terceiro era o resto, ou seja, o povo, os camponeses, comerciantes, a burguesia e também aqueles que ficaram conhecidos como sans-culottes, que usavam calças compridas e largas, diferentemente da nobreza que usava calça curta. Só que o voto das decisões ele era por estado. Então já deu para sacar o que acontecia. O clero e a nobreza se uniam para combater os interesses do terceiro estado, que era o povo. Neste momento, o terceiro estado rompe com a Assembleia e propõe grandes mudanças. O povo também vai para as ruas e a situação esquenta.
A derrubada da Bastilha, que era uma prisão que simbolizava a autoridade real, teve uma simbologia importante. E nada mais importante, no momento revolucionário, do que a queda de símbolos. Essa fase ficou conhecida como Grande Medo, que vai de julho a agosto de 1789. Na fase da Assembleia Nacional, que vai de 1789 a 1792, é o período liderado pelos girondinos, que representavam a alta burguesia. Havia os girondinos e também havia os jacobinos, que eram mais radicais e queriam mais conquistas sociais. Os girondinos sentavam do lado direito da Assembleia, já os jacobinos sentavam do lado esquerdo. É daí que vêm as concepções ideológicas direita e esquerda que usamos até hoje. Havia também a planície, que sentavam no meio da Assembleia e tinham posições bastante indefinidas, mas gostavam de votar com a alta burguesia. É na Assembleia que se elabora a Constituição. Agora se podia votar, porém de acordo com a renda, e as mulheres estavam excluídas do voto. Neste momento também são abolidos os privilégios feudais e os bens da igreja também são confiscados. Também é neste momento que se aprova a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Já a fase da Convenção Nacional, que vai de 1792 a 1795, é a fase mais radical. É um período de grandes transformações, que também ficou conhecido como o período do terror. E um dos grandes personagens desse período foi ela, a guilhotina. Neste momento, vários países da Europa apoiam o retorno do rei da França ao poder, o que acaba levando uma guerra entre vários países europeus. Bom, qual era o motivo de reação dos outros países da Europa? Não era somente uma questão de solidariedade de classe, mas também evitar que as ideias perturbadoras da Revolução se espalhassem por todo o continente. Diante disso, o rei tenta fugir da França, é preso, julgado e condenado e acaba perdendo a cabeça. Citoyen. Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. É nessa época que é composta a Marselhesa, que conclamava os cidadãos a pegarem armas e defender a França. Até hoje, o hino é bastante polêmico, inclusive pela passagem que fala de derramar o sangue impuro daqueles que não são franceses.
française. Plate. Alors, Nessa fase se destacam grandes personagens como Marat e Robespierre, que ficou conhecido como incorruptível. Vários partidários jacobinos foram presos e mortos acusados de conspiração, por isso que esta fase também ficou conhecida como Terror. Diante disso, os girondinos acabaram se organizando, retomaram o poder, prenderam vários líderes, entre eles Robespierre, que acabou sendo morto na guilhotina. Isso deu início à fase conhecida como Diretório, de 1795 até 1799. E ela se chamava Diretório porque eram 5 diretores que desfizeram várias medidas que foram adotadas pelos radicais jacobinos. Nas guerras contra os invasores da França, um baixinho vai acabar se destacando e vai acabar chegando ao poder. Ele mesmo que você estava pensando, Napoleão, que vai iniciar o período napoleônico em 1799 até 1815. Mas isso é assunto para outra aula. Messieurs, Paris souffre. Paris a faim. Faut que les puissants entendent nos voix. Sommes-nous obligés d'écouter ces gens de peu? Sans lui, nous serions abandonnés à la fureur du peuple. Français, reprenez vos droits. Sentez vos forces. J'ai vu le soleil. Il m'a touché la main. J'ai vu le roi. Il m'a touché la tête. Je dis que le roi doit être jugé en ennemi. Nous demandons que Louis abdique la couronne. Prenez bien soin de mon pauvre Versailles. Il n'y a pas plus ignoble comme trahison. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ce jour verra le triomphe des vertus civiques. Et la révolution doit s'arrêter au moment où tous les Français sont égaux. Nous sommes tous citoyens, tous frères. Combattre pour se défendre, ce n'est pas un crime. 1 heure de la vie d'un homme libre vaut mieux que 100 ans de la vie d'un esclave. Je prononce un regret. Louis doit mourir. Parce qu'il faut que la patrie vive. Mes ancêtres. Mon sang.